O que é a inclusão escolar? E como que a escola pode educar para e na diversidade? Qual a diferença de inclusão escolar e de integração escolar? Como podemos fazer a inclusão escolar? A quem cabe a essa adaptação? O estudante com deficiência ou a sociedade, a comunidade escolar? Nós temos muitos aspectos e muitas discussões em relação à inclusão escolar. E hoje eu quero fazer um paralelo de como nós chegamos a esse movimento de inclusão escolar, que é o movimento que nós falamos hoje, é o movimento que defendemos hoje. Então, as discussões acerca deste tema, dessa temática, inclusão escolar, almeja a efetivação do direito à educação, que é um direito básico para todos. E esse direito só foi possível na medida de políticas públicas para a inclusão e vários subsídios políticos e educacionais, além de uma luta social para garantir a inclusão escolar. Bom, e essa luta, como muitos de vocês sabem, está ameaçada por algumas ações do atual governo. E eu também quero falar sobre isso na aula de hoje. Antes de entrar nesse tema, é importante que a gente entenda que há vários documentos que subsidiam o acesso e o direito à educação para todos. A Constituição Federal de 88, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos de 1990, a Declaração de Salamanca de 1994, a nossa LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva de 2008 e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece que a educação é um direito de todos e a gente deve assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, de forma a favorecer o desenvolvimento intelectual, social, as habilidades físicas, segundo as características dessa pessoa com deficiência, considerando a sua etapa de desenvolvimento e a aprendizagem. E é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade para a pessoa com deficiência, contribuindo e favorecendo para que essa criança não sofra violência, negligência e discriminação. Aqui eu quero chamar a atenção que a inclusão se faz no meio social, se faz pela sociedade e nós, enquanto sociedade, devemos estar atentos a essas questões. A lei estabelece que nós devemos aprimorar o nosso sistema educacional, garantindo acesso, permanência, participação e aprendizagem da pessoa com deficiência, por meio da oferta de recursos e serviços de acessibilidade que promovam a inclusão escolar. A lei também estabelece que o projeto pedagógico deve institucionalizar o atendimento especializado, assim como todos os serviços de razoável adaptação, para então atender às características dessa pessoa com deficiência e garantir o acesso pleno ao currículo, em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da autonomia. A lei também estabelece que a escola deve ter profissionais de apoio em salas regulares que têm crianças com deficiência. Então aqui a gente falou sobre a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, alguns parâmetros que estão requeridos nessa lei. Mas será que acontece de fato? E como acontece na escola? Para chegar até essa lei, para chegar até essa compreensão sobre a inclusão escolar, nós passamos por um percurso que não é tão novo. O surgimento das escolas especiais datam a primeira metade do século XX. Nessas escolas, as crianças recebiam atendimento especializado de acordo com a sua necessidade e era distinta e separada da escola regular. Para que isso acontecesse, era preciso uma detectação em relação à necessidade dessa criança. E muitas dessas avaliações foram feitas a partir de testes de inteligência, numa lógica higienista e separatista. Esses testes tinham como intenção avaliar atraso cognitivo. O conceito de deficiência nesse período era entendido como inato e estável, ou seja,
A escola, o meio, quase nada podia fazer para desenvolver essa criança. Nessa perspectiva, o problema da deficiência se referia à criança, e isso indicava poucas possibilidades de intervenção e mudança para o desenvolvimento delas. A partir dos anos 50, os testes de inteligência então passaram a identificar também os aspectos sociais e culturais, enquanto eles influenciam para o desempenho nas avaliações. E aqui se considerou e entendeu a importância do ambiente para a estimulação adequada, favorecendo a possibilidade de intervenção para estudantes com deficiência. A partir dos anos 70, nós começamos a falar no processo de integração escolar. E esse processo acontece até nos dias de hoje, em alguns contextos, se a gente não tomar cuidado. O processo de integração acontece quando há uma sala especial numa escola regular. Então, os alunos estão no mesmo ambiente, na mesma escola, mas locais separados. Isso é um processo que nós entendemos, então, como integração escolar. Alguns aspectos positivos da integração escolar e das escolas especiais foi a organização de recursos, métodos de avaliação e professores especializados para atender às demandas da deficiência. A integração escolar, as classes especiais em escolas regulares, poderia acontecer no âmbito físico, social e funcional. No âmbito físico, as crianças compartilhavam alguns ambientes, como pátio e refeitório. No ambiente social, elas tinham aula nas classes especiais e compartilhavam de alguns eventos sociais, como as gincanas, atividades festivas e intervalos. E a integração funcional acontecia quando essa criança poderia assistir algumas aulas, algumas atividades dentro das classes regulares. O processo de integração escolar já previa a determinação do currículo dessa criança. Devia envolver toda a escola, estabelecer sequências de aprendizagem nos diferentes ciclos, redefinir os critérios de avaliação, coordenar diferentes métodos de ensino e aprendizagem com os professores. Na integração, também já se previa que os professores valorizassem os pequenos progressos e entendesse que a baixa expectativa dele poderia impactar no desenvolvimento da criança, assim como a baixa expectativa dos pais. Então, se faz necessário o professor entender como ele pode atender a essa criança e explorar as suas habilidades de intervenção e planejamento. A participação dos pais era e ainda é requerida em todo o processo, em todo o planejamento, avaliando então as expectativas dele em relação ao filho com deficiência, a compreensão que ele tem sobre a deficiência, a troca de experiência com outros pais e o apoio emocional. A partir dos anos 90, nós passamos por um processo de inclusão escolar. E esse processo reconhece e valoriza a diversidade. Educa na e para a diversidade. Isso deve garantir acesso, permanência e sucesso a todos os estudantes, com e sem deficiência. A meta 4 do Plano Nacional de Educação prevê que até 2024 o Brasil deve universalizar o acesso à educação para a população de 4 a 17 anos com deficiência. Segundo o IBGE, nós temos mais de 12,5 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E considerando o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2019, a taxa de matrícula passou de 46,8% em 2007 para 85,9% em 2018. Mas, apesar disso, nós ainda temos muitos problemas em relação à inclusão. E uma delas se refere à falta de acessibilidade física. Os ambientes não estão preparados para atender as crianças com deficiência. Apenas 44,2% das escolas urbanas são acessíveis. E na zona rural, esse percentual é de 17,9%. Então eu quero chamar a atenção que em relação ao acesso à educação básica, o Brasil teve avanços nos últimos anos. As crianças estão sendo matriculadas nas escolas.
apesar das dificuldades de muitas escolas em receber e matricular as crianças com deficiência. Mas somente o acesso não garante a inclusão escolar. Nós precisamos de políticas públicas educacionais e de estratégias de ensino e aprendizagem para garantir a permanência e o sucesso das crianças com deficiência. Então, o decreto assinado pelo presidente no dia 1º de outubro de 2020 busca a separação dos alunos com deficiência. Incentiva a criação de escolas e salas especiais para crianças com deficiência e é considerado um retrocesso da inclusão que nós conquistamos nos últimos anos. Que além de criar essas salas especiais, ele abre brecha para que as escolas regulares não aceitem a matrícula de crianças com deficiência. Esse movimento e esse decreto do atual governo é um retrocesso para a nossa inclusão escolar, pautada numa lógica que nós tínhamos em 1950. O momento que nós estamos na inclusão é justamente em relação aos recursos educacionais. E é sobre isso que o governo deveria estar atento, em estimular e desenvolver e adquirir recursos que garantam o ensino e a aprendizagem do estudante com deficiência. Um outro foco que nós deveríamos estar nesse momento é na formação dos profissionais de educação para garantir a inclusão escolar e oferecer mais estrutura física e pedagógica às crianças com deficiência.